você acha que essa sua experiência lhe deu mais coragem para você decidir vir para Bolívia e estudar? Eu acho que eu nem pensei nisso, acredita? Tipo, na época. Eu não tenho medo. Não tenho medo de Peraí, tentar. qual o lapso temporal da Ilha da Madeira para cá? Quanto tempo de uma coisa para outra? Eu acho que foi 1 ano, mais ou menos, 1 ano e pouquinho. Foi mais ou menos isso. E durante esse ano? Ficou trabalhando Eu lá? terminei de formar em radiologia. Radiologia, né? Isso. Aí depois que eu terminei de formar em radiologia, eu comecei a trabalhar. Eu trabalhava já em outra área, né? Trabalhava na área de produtos financeiros. Eu terminei de formar, às vezes eu fazia algum plantãozinho ali aqui de radiologia. Mas aí depois, logo em seguida, eu também vim pra cá. Então, quando sua mãe disse, você vai pra Bolívia, você disse, vou pra Bolívia, vou Sim, aguentar. vou. Eu aguentei a Ilha da Madeira. Exatamente. Mais ou menos isso. Não. O que você passou lá? Eu passei lá, tipo... E eu achava assim, não, eu tô mais perto também da família, né, e tal, assim. Eu achei que qualquer coisa eu consigo voltar na hora, Era mais né? fácil Lá não é assim. Eu acho, não seria tão fácil igual aqui. Mas assim, nunca, nenhum momento, eu nunca me pensei também de desistir, não, aqui, não. Mas aqui é muita pressão. Já chegou o dia de você não pensar em desistir, mas sim, um momento ficar assim, muito tipo, mal. Sim, lógico. Acho que aqui é um lugar que eu acho que todos os estudantes têm esse momento de ansiedade, né? Então, sim, eu já passei momentos aqui que eu achei assim, meu Deus, será que eu vou conseguir? Mas não em pensar em voltar pro Brasil. Em pensar em desistir, mas tipo... No início eu passei um sufoco assim, bem grande, que poucas pessoas sabem, nem sei se eu já falei isso pra minha mãe. Conta pra gente, poucas pessoas vão saber também. Só quem tá aqui Não. fala, conta pra nós, conta. Não, é questão, no início, eu morava com essa minha amiga que deixou de estudar e foi virar missionária, e com mais 2 amigos dela. A gente morava até aqui próximo, no Castelinho. E os 2 amigos dela eu nunca tinha visto, eu cheguei e conheci eles aqui, foi maravilhoso, tenho amizade até hoje, inclusive com uma outra, o outro não, porque já foi ao Brasil e a gente nunca mais se viu, porém, enfim, uma pessoa que eu considero... Perdeu um contato. E aí, no início, tipo assim, minha mãe mandava dinheiro uma vez no mês e o meu pai não ajudava muito na época. Meu pai e minha mãe eram casados nessa época, a minha mãe mandava, meu pai mandava pouquinho. E eu cheguei a passar necessidade, tipo, de não ter o que comprar pra comer. Porém, eu tinha medo de falar pra minha mãe, falar, mãe, tem como você mandar, tipo, mais R$100? E ela falar, não tem como, porque eu sabia da renda da minha mãe naquela época. E falar assim, eu não vou deixar você ficar desse jeito aí. Vem embora, né? Eu tinha muito medo disso, dela mandar eu ir embora, sabe? Então eu escondi. Eu já passei, tipo, 20 dias comendo água, bolacha e sal. Porque com medo de pedir dinheiro, entendeu? Mas também, isso pra mim é muito importante, porque faz eu valorizar muitas coisas. Tudo que eu passei aqui faz eu ser mais forte. Eu acho que meu alicerce é bem estruturado por tudo que eu passei. A bichinha tá emotiva. Não, mas é verdade. Eu acredito que a maioria dos estudantes passam por isso, né? Porque, tipo, se tu for olhar, posta uma coisa, mas a realidade é outra. Sim, sim. A realidade é totalmente diferente. E às vezes até eu tinha, tipo, vergonha ou receio de até falar com um amigo, hein, como? Me empresta 20. Você é estudante igual eu, entendeu? Meu amor. Então, assim, nem meus amigos chegaram a saber disso, entendeu? Eu fingia que tava tudo bem, comia tudo, que tava comendo bem, enfim. Mas eu passei sim por isso aí. Depois, mais pra frente, assim, em 2020, cheguei em 2019, 2020, no início de 2020, eu comecei com muita falta de ar. Eu fui uma pessoa problemática de saúde no passado. Já tive 2 infartos, tive um tumor na cabeça no passado. E aí, em 2020, eu comecei a sentir muita falta de ar, bem no início. Eu ia pra faculdade, as escadas eu subia, eu falava, meu Deus, que difícil que tá. E tipo, eu ficava sem entender, porque eu não tinha sentido daquele jeito. Primeira vez que eu tava sentindo aquilo, né? Daí eu fui pra clínica da UCBOL, daí um cardiologista me atendeu e falou assim, não, você precisa ser transferido. Vou transferir você para uma clínica particular, que tem mais suporte para você e tal. E minha mãe em Minas Gerais, de férias, e eu não querendo contar para ela. Porque se eu contasse, ela ia doidar, né?
E aí meus amigos estavam comigo, peguei dinheiro emprestado com eles ali, que eles falaram, não, a gente tem dinheiro, leva você, não tem problema. Depois você vem com sua mãe e a gente resolve. Enfim, fui pra Clínica Figueiredo, acho que é assim o nome da clínica aqui. A ambulância me levou e tal. E aí descobriram que eu tava com trombose no coração. E Daí eu fiz acompanhamento com cardiologista, passei com tratamento de anticoagulante injetado na barriga e tal durante um mês. Mas antes de completar esse um mês, minha mãe falou assim: vem pra cá. Aí foi quando depois eu comuniquei minha mãe e tal. Aham. Ela vem pra cá e aproveitar que é a formatura da sua irmã daqui uns dias e você já fica na formatura e também se precisar a gente fazer acompanhamento médico aqui, a gente faz aqui, tá, né? Daí eu fui, peguei o ônibus e fui. E aí começou, nessa semana que eu tava indo, começou já a falar sobre Covid e tal. Até o meu cardiologista que me atendeu falou assim: será que você não foi o primeiro Covid, um dos primeiros Covid? Porque, querendo ou não, teve bastante pessoas que teve coágulos, né, Uhum. coágulos no coração pela Covid, né? Então, a gente teve esse questionamento aqui com o cardiologista. Mas, enfim, não tinha nenhum dados aqui ainda que havia Covid ou não. Eu tava na China e tal. Só que aí, nesse período que eu tava indo pro Brasil, assim, saiu que primeiro caso não sei aonde, primeiro caso não sei Aham. aonde. E aí começou a fechar, Foi. aquela loucura, né? Começou a fechar. Daí, quando eu cheguei no Brasil, fechou tudo. Só que aí, no meio do caminho, eu comecei a dar febre, muita febre. Muita febre, muita febre mesmo. Na tua ida? Na minha ida. Até que eu cheguei em Vilhena, uma cidade, a primeira cidade de Rondônia, daqui pra lá. E eu não tava aguentando e eu pedi ajuda. Aí me deram uma medicação e eu segui viagem. Cheguei em Ji-Paraná, que é a minha cidade, foi no sábado. E aí meu pai falou assim, quer ir pro hospital? Eu falei, pai, aí já tava todo aquele alarme de Covid real. Falei, pai, tá esse alarme de Covid. Não, não vamos não, né? Vamos ficar aqui mais um pouquinho até amanhã, vamos ver se eu melhorar mais e a gente vai. Aí no outro dia eu amanheci vomitando sangue. Ah, meu Deus. Aí foi quando eu fui pro hospital, fiquei internado. E aí descobriu que eu tava naquela época era conhecido como dengue hemorrágica, hoje é dengue grave, né? E aí foi esse período também muito forte pra mim aqui, mas aí começou a pandemia, então eu fiquei bastante tempo lá. E quando eu voltei, eu já voltei melhor, já sem problema. Então, um dos perrengues também foi esse, além do início.